A paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar mais uma campanha. Minha família nas mãos de Deus. E para nos trazer a palavra, nosso irmão Pastor Jaime Nascimento. Amém? E eu estarei fazendo a última oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, aqui é o irmão Jaime, aproveitando mais esta rica oportunidade aqui, né, meus irmãos, que Deus tem nos concedido. Eu sempre digo, quase todo dia você vai ouvir eu falar: muito obrigado, Senhor, por mais este dia, que muitos esperaram e não conseguiram ver este dia. A luz que nós vemos, o cantar dos pássaros que nós ouvimos, o ar que respiramos, enfim, todas as coisas que foram proporcionadas para nós hoje, para muitos lhe foi tirado esse direito. Então nós somos gratos a Deus porque Ele ter sido nosso ajudador. E que esse mesmo Deus, que com sua infinita misericórdia, possa visitar você que está aí nesse leito de hospital, às vezes até desenganada pela medicina, os médicos dizendo que não vai dar, que vai liberar a visita e que não tem mais jeito, mas servimos um Deus que pode todas as coisas. E a Bíblia diz para nós: se tu crês, verás a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Esta campanha que nós vamos iniciar essa semana, o texto diz bem assim: a minha família nas mãos de Deus, né? E vamos dar um passeio pela Bíblia, porque tem muitas coisas na Bíblia, muitas passagens que dá para nos ensinar o caminho em que devemos andar, como devemos proceder. E uma dessas passagens se encontra em Efésios 5:21. Lar cristão, marido e mulher, sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O texto base é esse: sujeitai ao Senhor, marido e mulher, sujeitar ao Senhor no temor de Cristo, né? Então temos que estar observando se realmente estamos fazendo a vontade do Senhor. Irmão Jaime, a Bíblia já tem 2000 anos, quantas coisas já se passaram, hoje ficou tudo moderno, mas o mandamento de Deus é o mesmo. Se quiser ser feliz, um lar, marido e mulher, tem que estar sujeito à vontade de Deus e obedecer à palavra de Deus. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o rosto sobre ti e te dê a paz, e tenha misericórdia de nós, porque teu é o reino, é o poder, é a honra, é a glória, hoje, amanhã e para sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, meus amados? Está dado o início à campanha A Minha Família nas Mãos de Deus, soberano e eterno Deus. Cada um de nós que estivermos meditando nessa palavra, iremos lembrar da nossa casa, da nossa família, lembrar dos nossos, daqueles que muitos estão presos no vício, estão presos no engano, estão presos na idolatria, estão presos na prostituição, uns na cama mesmo, doente, e por uma doença causada por razões espirituais. Que o Senhor entra nessas vidas para quebrar esses grilhões, para quebrar essas prisões, porque tem pessoas que se encontram presas, mas nem sabem por quê. Essas prisões vêm lá de trás, vêm lá da nossa genética, lá para trás, né? E às vezes a pessoa está sofrendo por não conhecer
as Escrituras e nem o poder de Deus, mas o Senhor irá libertá-las para que possam conhecer a palavra de Deus, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sei em quem tenho crido, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, então, como eu estava falando, a nossa campanha é a minha família nas mãos de Deus, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então nós vamos discorrer aqui um pouco hoje, vamos meditar um pouco hoje, quando fala de o lar cristão, né? Então às vezes você fala assim, mas eu vejo muitos lar cristão que se desfazem, muitos lar cristão destruído. Eu não estou falando lar frequentador de igreja, estou falando lar cristão. Aquele realmente que observa os mandamentos do Senhor e os pratica, né? Há uma diferença em cristão e frequentador de igreja. A pessoa ela pode ser frequentadora assídua da igreja, mas ela pode não ter atitudes cristãs. Ela pode não temer e nem obedecer aquela palavra que ela ouve, né? Por isso que a Bíblia aqui em Efésios, capítulo 5, versos 21, diz bem assim: lar cristão, marido e mulher. É uns conselhos, sabe? É muitos conselhos que tem na Bíblia para nós, e esse é um dos conselhos que o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Efésios, disse: sujeitai-se uns aos outros no temor de Cristo. Por que Paulo falou? Paulo não é casado. Mas Deus, com sua infinita misericórdia, deu para ele a sabedoria, né? Porque se nós for viver dissolutamente, desordenadamente, sem obedecer a palavra de Deus e não sujeitar a Deus, o nosso lar vai ruir, a nossa família vai se desintegrar, tá? Então nós temos que sujeitar uns aos outros. Por que ele falou? É porque na casa não tem dois igual. Marido e mulher nunca são igual. O marido pensa de um jeito, a mulher pensa de outro jeito, mas os dois têm que se aturarem no temor do Senhor. Sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, ele dá um conselho: esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor, né? Não estou sendo machista, estou lendo a palavra de Deus. Quando num lar, observa, olha, tem muitos lares em sua volta que já ruíram. Tem muitos lares em sua volta que não deram certo. Por quê? Porque eles tentam mudar o ensinamento do Senhor através do apóstolo Paulo. Esposas, cada uma de vocês se sujeita a seu próprio marido como ao Senhor, né? Aí hoje já é normal a mulher trabalhar, não era, né? Mas hoje já é normal a mulher trabalhar. É ótimo, ela divide a tarefa de casa, ela divide a despesa muitas das vezes. Mas quando chega nessa parte de sujeitar o esposo, obedecer ao esposo, às vezes elas não querem porque se acham no direito iguais. Tem razão, se achar nos direitos iguais. Mas ele diz assim, ó, o que a palavra de Deus diz? Esposas, que cada um de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, né?
Irmão Jair, mas se meu marido for um pervertido, e se meu marido for um beberrão, e se meu marido for um traste, aí você não vai sujeitar seu marido para as coisas erradas. Aqui, quando Paulo está falando, ele está falando de uma pessoa boa, de uma pessoa honesta. Você não vai, se o marido mandar você cair no buraco, você não vai cair. É claro que é tudo com sabedoria e decência, mas a pessoa tem que entender. Esposas, que cada uma de vocês sejam sujeitas a seus próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, e como também Cristo é o cabeça da igreja. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Então, minhas amadas e meus amados, como eu estava falando, né? Às vezes você vai até discordar, mas não discorde de mim, tá? Discorde com aquele que inspirou o apóstolo Paulo a nos ensinar a viver bem nessa terra, a nós ter um lar abençoado, a nós ter um lar com a bênção de Deus. Quando nós mudamos aquilo que o Senhor nos ordenou, nós já estamos errados, né? Às vezes um grita aqui no quarto, a esposa grita lá na cozinha, o filho grita lá no terreiro. Como é que baderna e que bagunça é essa? Cadê o respeito? O respeito uns pelos outros? Então, meus amados, nós temos que estar vigilante e observando. Por isso nós devemos olhar para a nossa família e orar por eles. Orar pelos filhos, né? Filho nunca cresce. Filho é sempre filhinho. Eu falei com meu neto esses dias. Aí, cadê o papai? Conversando com ele, né? Aí falei para ele, sabia? O papai tem quase 40, mas ainda é o filhinho do papai, né? O papai com 57, o filhinho com quase 40, a outra com 39, o outro com 37, tudo é filhinho do papai. Filhinho e filhinha do papai nunca cresce, né? Então fica aos cuidados do papai mesmo de longe, né? Papai fica de olho, papai puxa a orelha, né? Às vezes está começando a ter barba branca, o papai vai puxa a orelha. Está começando a ter cabelo branco, papai puxa a orelha, por quê? Porque papai já andou por muitos caminhos tortuosos que não quer que os filhos cometam o mesmo erro, né? Porque a gente sabe, quando você vê, presta atenção, quando você vê um lar onde o respeito acaba, é a mesma coisa de você ver um prédio, uma edificação com as paredes ruindo, aparecendo fissuras. De uma hora para outra desaba, porque não há o respeito. E aonde não há o respeito, o amor não habita ali. E não habitando ali o amor, como viverão juntos? Então devemos orar pela nossa casa, orar pela nossa família. E o versículo de hoje diz bem assim para nós: sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo. Né? Então você vai falar assim: nossa, irmão, já, mas quando você casou tinha razão. Ué. Quando você casou, nem internet tinha, não tem celular, não tinha celular, não tinha nada, né? Celular, meus irmãos, internet, né? É bom, é bom. Mas tudo que você procurar ali de ruim também tem. Se a pessoa tiver a cabeça fraquinha ainda, aí que ela é alvo de Satanás mesmo. Ela é alvo de Satanás na pornografia. Ela é alvo de Satanás no tigrinho. Ela é alvo de Satanás em muitas outras coisas. Ela é, né? Ela é alvo de Satanás em nudes. Ela é alvo de Satanás em conversinha fiada com pessoa do sexo oposto e pensando que está escondido.
Então, isso tudo não adianta, o marido não vigia, a esposa não vigia. Isso é o bom senso de cada um e o respeito e o amor próprio. Você queria que o seu esposo fizesse isso com você, minha irmã? Você queria que a sua esposa fizesse isso com você, meu irmão? Então, ame a sua esposa como parte sua e como metade sua. Diz a palavra de Deus, continuando aqui: sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposa, que cada uma de vocês sujeite a seu próprio marido como o Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, né? Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo o seu próprio marido. Bem explicado para Satanás não torcer. Sujeite em tudo que é correto. Sujeite em tudo que é de acordo com a palavra de Deus. Tá? Você não vai obedecer uma pessoa que vai te levar por coisa errada. Ah, eu tô obedecendo, ele é traficante, que eu também sou, tô obedecendo, o irmão Jaime falou, seja inteligente, tá? Sujeitar nas coisas que estão de acordo com a palavra de Deus. Mas também aqui, não ficou de fora também, nós também não, nós que somos esposos e maridos, Efésios 5, 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, né? Então, o marido também, ele não pode ser traidor, ele não pode ser falso, ele não pode ser canalha com sua esposa. Tem que ser como Cristo, que se entregou pela igreja, entregou por ela, amou a igreja e se entregou por ela, que ele deu a sua vida para nos salvar. Esse é o nosso Jesus que pregamos e nosso Jesus que cremos. Para que, irmão Jaime, no 26? Para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra de Deus, tá? Então, meu irmão, minha irmã, se você quer ter um lar abençoado, convida Jesus para morar na sua vida, né? Aí você canta aquele louvor assim, ó. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o rosto sobre ti e te dê a paz e tenha misericórdia de nós, porque teu é o reino, é o poder, é a honra, é a glória, hoje, amanhã e para sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, meus amados e amadas em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induza à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Aleluia, Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Eu não tenho dúvida de que temos sim que obedecer aos nossos maridos e ajudá-los no que for possível para nós. O Senhor nos deu a sabedoria, o Senhor nos deu a capacidade, Pai, de buscar a Tua presença. Eu conheço irmãs que passam por mil dificuldades e que continuam acompanhando os maridos. Como já conheci também aquelas que na primeira discussão já foi embora. E eu quero pedir ao Senhor, Deus, nesse exato momento, em que esses conselhos que estão sendo dados aqui no grupo Meninas dos Olhos de Deus, possam servir para as nossas irmãs que já são casadas, que passam por essas coisas, Pai. Eu sei que, na verdade, até eu mesma já tive vontade de aconselhar essas mulheres a deixar esses maridos. Mas o Senhor diz para mim que não devo fazer isso. Por mais que elas sofram, o Senhor está no controle. O Senhor está cuidando. Eu creio. Aleluia, Deus. E eu te agradeço, Senhor. Peço a Ti, Deus, que toda essa palavra possa penetrar no coração de muitos, porque essa é a maneira que o Senhor nos deu para levar a Tua palavra ao mundo todo. Eu agradeço a Ti, Senhor, pela vida do pastor Jaime, pela a palavra que o Senhor nos deu hoje e por ter dado o título da campanha, que é colocarmos a nossa família nas Tuas mãos, ó Deus Pai Todo-Poderoso. E eu quero colocar a família Meninas dos Olhos de Deus nas mãos do Senhor, para que o Senhor continue abençoando, dando sabedoria, capacitando elas com talentos, Pai, que elas nunca pensaram em ter. Eu louvo e agradeço a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus seja louvado. Aleluia, Jesus. O conselho que eu quero deixar com vocês é o seguinte. Uma certa vez até eu aconselhei uma irmãzinha no grupo Princesas dos Olhos de Deus. Ela não está mais aqui conosco. Mas eu disse para ela, quando o inimigo vier tentando vocês abrigar, não importa o que o seu marido faça, não importa o que ele traz na mão ou nas palavras, que você possa colocar Jesus Cristo na frente dele, ao invés de olhar para a fisionomia do marido, olha para Jesus Cristo. Dá um abraço apertado nele, dá um beijo nele e esquece o que o inimigo colocou na frente de vocês dois para discutirem, porque isso não vem de Deus. Amém? Então, procuramos sempre olhar para frente, olhar para Deus, olhar para Jesus Cristo, porque Ele é fiel
e está nos ouvindo e nos ajudando com esses problemas. Amém? Louvado seja Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém e amém. Louvado seja Deus.